Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de uma sequência de videoaulas sobre equações, inequações e sistema de equações. É importante salientar que para dar sequência a essa aula é importante que vocês tenham conhecimentos aí sobre operações com polinômios. Então, por exemplo, soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios é importante que você saiba, para que você consiga entender melhor esses conceitos aqui. Se você está tranquilo com esses temas, você vai seguir adiante aí, que é sucesso, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês hoje aqui, vamos começar a falar de conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Vamos especificar primeiro aí o conjunto solução. O conjunto solução é bem simples, tá, gente? É assim, ó. Você resolve lá a equação do jeito que vocês estão acostumados, tá? Eu vou ensinar essa técnica na sequência dessa videoaula, mas eu vou fazer isso aqui rapidinho só para vocês entenderem de onde vem esse S aí. É assim, ó. A gente já sabe aí resolver uma equação, supondo que você já saiba, claro. Você, usando a técnica mais famosa aí, você vai trocando pelo inverso da operação que você está querendo executar aí em ambos os lados da equação, para que você consiga isolar a sua incógnita, né? Que é aquela letrinha ali que você não sabe quem é. Bom, então, por exemplo, aqui o 5 ele está somando, ele vai passar subtraindo, né? De acordo com aquela técnica. Eu vou explicar para vocês por que isso é verdade, tá? Na sequência, mas enfim, aqui é só para justificar a existência desse conjunto de solução. Então, você vai fazer 2x é igual a 15 menos 5 é 10, então x é igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2 a gente sabe que é x aqui é igual a 5. Bom, beleza, encontrei o valor de x, x é igual a 5. Esse é o conjunto de solução, galera. É assim, ó. Nesse caso, o conjunto, quando eu falo conjunto, dá a impressão que são vários, né? É que, basicamente, quando a gente estiver estudando sistemas, vocês vão ver que o conjunto solução será mais de uma. Só que aqui não, né? Numa equação de uma só variável, que a variável é quantas incógnitas aparecem, né? Com duas incógnitas, com três incógnitas, pode acontecer. Mas aqui nós vamos focar na resolução de equação do primeiro grau com uma incógnita, que é a letrinha aqui desconhecida. Isso a gente já sabe fazer, tá? Supondo que você já saiba, claro. Então, é só você isolar com as técnicas que você já conhece. Se não conhece, continua assistindo o vídeo que eu vou justificar para vocês como que vocês resolvem uma equação. Depois que você isolou a incógnita, você acabou de descobrir o valor de x, ou seja, dessa variável aqui neste caso. Aqui poderia ser do a, aqui poderia ser do x, aqui poderia ser do b. Você encontrou o valor da variável que torna essa sentença verdadeira. E é esse valor que é o seu conjunto de solução. Neste caso aqui, S é igual a 5. É isso mesmo. Então, para representar o conjunto de solução, a gente chama ele de S. S é igual a quem? Ao valor que você encontrou quando você isolou a variável. No nosso caso aqui, 5. Então, você vai colocar, para escrever o conjunto de solução de uma equação, você vai fazer S é igual, abre chaves, coloca o valor que você encontrou depois que você isolou a variável, a incógnita, perdão, e fecha chaves. Acabou. Esse é o conjunto de solução. É bem simples. Tá. Eu falei para vocês que, e aí é uma coisa que pode confundir muita gente, que esse conjunto de solução, esse valor de quando você isola a incógnita, ele é o valor que torna a equação verdadeira. Vocês vão entender por quê. Olha só, se a gente fizer esse exercício, a gente colocar 2 vezes no lugar do x, a gente colocar o 5, porque é o que a gente vai fazer, né? Porque ele é o conjunto de solução. Então, ele vai ter que tornar essa sentença verdadeira. Como assim? A gente vai ter que encontrar algo que é verdade. Por exemplo, 2 vezes 5 mais 15 mais 5. 2 vezes 5 mais 5 é igual a 15. É verdade isso? Ó, 2 vezes 5 é 10. 10 mais 5 é 15. Então, realmente, faz todo sentido o valor de x ser 5, tá? É isso. Quando você resolve a equação, na verdade, você está encontrando o valor da variável, da incógnita ali, que vai tornar a sua sentença algo desse tipo, tá? E isso é igual a isso, é verdade. É uma sentença verdadeira. Então, sempre que você isolar a incógnita, se você substituir ali, você vai encontrar uma sentença verdadeira. Beleza? É basicamente isso. Agora, e aí, para todos esses outros exemplos aqui, galera, se você fizer isso, ó,
Se você fizer essas contas, tá vendo? Ó? Se você fizer tudo isso aí, você vai ver que os valores vão bater, tá? São os conjuntos de soluções. Eu não vou resolver essas equações aqui porque essa não é a finalidade da introdução, mas a gente vai fazer outros exemplos aí, até mais sofisticado que esses aqui, tá bom? Então, é basicamente isso, conjunto de solução. Você isola a incógnita e escreve dessa forma. S é igual, abre chaves, coloca o valor que se encontrou da variável ali e fecha chaves. Tá vendo? Ó, conjunto de solução aqui, no caso, o A é igual, o valor de A que torna esse segundo exemplo verdadeiro é 1. Se você substituir o A por 1, você vai ver que a sentença vai ser verdadeira. Aqui, no terceiro exemplo, X tem que ser 4 para a sentença ser verdadeira e assim por diante. Só que, galera, eu falei também que tem um tal de conjunto universo. O que é esse conjunto universo? O conjunto universo é assim, ó. Você tem aí, por exemplo, vamos colocar um conjunto qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, conjunto universo, vou chamar de U, tá? Sempre conjunto universo a gente vai chamar de U. Conjunto universo vai ser, vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, por exemplo, falei para você que esse é o conjunto universo. Conjunto é um conjunto de informações que nesse caso são números. E aí você vai ter que, baseado nesse conjunto universo, ou seja, dentre esses números que estão no conjunto universo, qual é a solução para essa equação? Bom, o 5, né? A gente localizou que dentro do conjunto universo, o valor que torna a sentença verdadeira é o 5. Beleza, esse seria o nosso conjunto universo, né? Ou seja, é uma representação de um conjunto numérico aí e que o valor que torna essa sentença verdadeira está incluso aí dentro. Só que esse aqui é o conjunto universo, né? Ele só representa assim, ó, no nosso caso aqui, ele representa aqueles valores que o x pode assumir, tá? Ele pode, não necessariamente ele vai. Por quê? Porque se você colocar qualquer valor aqui, talvez essa sentença se torne algo falso. Porém, não vai ter nenhum impeditivo matemático grave, tá? Para isso acontecer. Então, eu posso te dar um conjunto, ou um conjunto universo finito, ou seja, que tem fim, igual esse daqui, ou posso te dar conjuntos que são infinitos. E a ideia que a gente vai aprender aqui hoje é isso. Vocês vão perceber que na grande maioria dos problemas envolvendo a resolução de equação, o nosso conjunto universo é o maior conjunto de todos. Ué, como assim o maior conjunto de todos? Se você está estudando essa videoaula e você é do 8º ano, você vai perceber que vocês já estudaram aí nesse momento do ano letivo, provavelmente você já estudou sobre conjuntos numéricos, né? E nós vimos ali, não só no 8º, né? Vocês já viram conjuntos numéricos aí desde o 6º ano, né? O conjunto dos naturais, depois dos inteiros, lembra? Então, são conjuntos numéricos infinitos. Os naturais, ó, nós temos os naturais. Quem são os naturais? Os naturais são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E aí nós temos aqueles que a gente chama de inteiros, né? E a gente representa ele com a letra Z. E aí eles estão inclusos, os naturais estão inclusos dentro desses inteiros. Quem são os inteiros? São todos os naturais, incluindo os negativos. E aí nós adicionamos os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, né? Então ele vem do menos infinito inteiro até o mais infinito aí inteiros, né? E claro, depois aí nós começamos a aprender, e esse ano foi no ano letivo do 8º ano, onde você aprende aí o conjunto dos racionais. A gente representa ele com a letra Q, né? Letra Q de quociente, né? De divisão. Então ele consegue representar por uma fração entre dois inteiros. E todo natural, todo inteiro, você pode representar como uma fração. Então, eles estão dentro dos racionais. E aí eu falei para vocês que tem um conjunto super gigante, ultra hiper gigante, que é o conjunto dos reais, né? Conjunto dos reais ali. Esse é o maior conjunto que a gente conhece até o momento. E aqui dentro dos reais, no lugarzinho separado, estão os irracionais. Quem são os irracionais? Lembra do pi, do φ? Esses números aí tem infinitos também, tá? Números irracionais, mas os mais famosos estão aí. Então,
O maior conjunto possível que você pode encontrar até o momento é o conjunto dos reais. Bom, pensando nisso, galera, se por acaso eu não especificar para você qual que é o seu conjunto universo, então, por exemplo, eu falei que o conjunto universo é esse, mas se eu não tivesse te falado nada e tivesse te pedido essa informação, chuta o mais alto que você puder, ou seja, vou pegar aquele conjunto que eu vou pegar todo mundo, que pode ser todo mundo, né? Ou seja, eu vou pegar os reais. É isso mesmo. Pô, se os reais engloba todo mundo, qual é o mar que você vai poder pescar esse conjunto de solução? Bom, eu vou colocar o mar dos reais, porque a probabilidade de você pegar ele ali é bem maior, né? No sentido de, não no sentido de espaço e tamanho, mas no sentido de abranger o maior número possível de informações que você pode coletar. Então, aqui eu coloquei um conjunto finito, pequeno, né? Só que ele pode ser qualquer um desses aqui, que são infinitos. E aí eu já vou chutar naquele que é o maior de todos, né? Que é o conjunto dos reais, até o momento, né? Eu falo até o momento porque vocês não estão um conjunto aí no ensino médio que ele é meio complexo, vocês vão me entender. Então, assim, até o momento os reais. Então, se por acaso não te der o conjunto, fala, o conjunto universo é esse. Dentro do conjunto universo, localize o conjunto solução. Aí você resolve a equação e encontra aquele valor que torna a sentença verdadeira, igual a gente fez aqui. Mas se eu não te der, não te dei essa informação, e eu te pedi essa informação, eu quero que você fale o conjunto universo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e falar assim para mim, você vai ser o apelão do jogo, sabe aquele apelão? Aquele cara que aprende um joguinho de luta, ele só sabe dar o especial, o golpe especial. Então, você vai ser o apelão. Você vai chegar lá e vai jogar ali logo o maior que tem, que é os reais. Exatamente, é isso. Pode? Pode. É o maior possível que você vai conseguir aí. É isso. Joga os reais. Então, o seu conjunto universo aqui vai ser os reais. E aí, dentro dos reais, você localizou o conjunto solução, que no nosso caso é o 5. Aqui, galera, olha só. Esse daqui. E assim, a gente tem que observar, claro, se não tem nenhuma restrição, ou seja, não tem nem tem nenhum probleminha que viola alguma regra matemática que é grave, tá? Aqui não viola não tem problema, né? Se eu colocar qualquer valor aqui, você não vai ter uma sentença verdadeira, claro, porque não vai ser o conjunto de solução, mas não vai violar nenhuma lei matemática, tá? Agora, se eu substituir aqui, ó, se eu falar para você, e aí nesse caso aqui, porque aqui, ó, não tem problema realmente, mas nesse segundo aqui vai ter um probleminha. Por quê? Olha só, eu vou falar para você. O conjunto solução, o conjunto universo aqui vai ser os reais. E eu vou estar falando a mentira para você, sabe por quê? Porque lembra aquela história que a gente falou que é um dos mandamentos matemáticos, tá? Dos mais importantes. A gente fala assim, ó, jamais, 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 tá? Jamais dividirás por zero. Jamais. Isso não pode acontecer na matemática. É um problema gravíssimo, tá? Vocês vão entender por que disso mais adiante, mas assim, jamais dividirás por zero. Basicamente é isso. E o que que acontece? Se jamais dividirá por zero, óbvio, então o A, ele vai ter que ser diferente de zero, tá? Ele não pode ser de forma, o único que ele não pode ser de forma nenhuma é o zero. O resto ele pode. Ué, por que ele pode? Porque, por mais que não torne a sentença verdadeira, o único que torna a sentença verdadeira é o conjunto de solução, é o 1. Mas não vai violar nenhuma lei matemática, como se o A fosse zero. Então, dito isso, como jamais dividirás por zero, e isso aqui é uma divisão, então o A nunca vai poder ser zero. Então, o seu conjunto universo, o único que você vai ter que excluir é o zero. Então, a gente vai colocar assim, ó, o conjunto universo vai ser os reais, menos o zero. Por quê? Jamais dividirás por zero. Se eu colocar aqui esse carinha aqui, ó, vai dar ruim, tá? Então, aqui seria o nosso conjunto universo. Seria os reais menos o zero, porque o zero não pode ser de jeito nenhum. E o conjunto de solução é esse. É só você resolver a equação que você vai encontrar o conjunto de solução aí, tá? Nesse segundo caso aqui, galera, é um pouquinho diferente. Olha só, eu tenho 10 sobre x menos 2 é igual a 5. Aqui, galera, se você vai olhar, o conjunto solução é o 4, já falei para vocês. Dá até para fazer de cabeça, né? Se você substituir o x por 4, fica 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. E a sentença é verdadeira. Bom, se quiser praticar, pratica. Resolve a equação aí normal. Beleza. Agora eu quero descobrir, esse é o conjunto de solução, né? Eu quero falar para você o conjunto universo, ou seja,
qual o maior conjunto de todos? Aí você pode falar assim para mim. Bom, o maior de todos é os reais. Então já vamos colocar aqui os reais, né? Pode colocar? Pode. Se eu não falei qual o conjunto. Se eu tivesse falado para você, o conjunto universo é 2, 4, 6, 8, ou seja, os múltiplos de 2. Aí você tem que localizar o conjunto de solução. Aí você encontrou 4, mas o conjunto universo eu te dei, né? E se eu não te der, você vai apelar. Você vai falar, bom, o maior de todos, aquele gigantesco lá, que é os reais, certo? Beleza. Aí, galera, sempre que você tiver uma fração algébrica, lembra que é uma fração algébrica quando tem uma incógnita no denominador da fração? Sempre que tiver uma fração algébrica, você vai tomar o cuidado de ver se ver qual a restrição. Nesse primeiro exemplo aqui que a gente fez, ó, não tem fração algébrica, né? Então não tem restrição. Posso ter isso em mente? Pode ficar com isso na cabeça. Se não tem fração algébrica, não tem restrição. Aí você apela e está tudo certo. Vai ser os reais. Se tem uma fração algébrica, ou seja, se tem uma variável no denominador de alguma fração, aí você tem que tomar cuidado e olhar com mais carinho. Por quê? Porque não pode dividir por zero. Então, neste caso aqui, o a não pode ser zero. Então, vai ser os reais menos o zero. E aqui? Aqui, galera, a gente pode falar, o x não pode ser zero. Não. Se o x for zero, fica menos 2 embaixo. Tudo bem. Menos 2... Eu posso dividir 10 por menos 2. O que eu não posso dividir é essa sentença inteira, né? O que não pode acontecer? Essa sentença inteira ser igual a zero. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou resolver, eu vou pegar esse elemento aqui de baixo. Qual o único valor que x não pode assumir que vai acabar dando zero aqui embaixo? Se vocês olharem direitinho, vai ser o número 2. Por quê? Porque se vocês observarem, vai ser o número 2, porque se vocês observarem, se a gente substituir x por 2, vai dar 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. Jamais dividirás por 0, vai ficar um 0 aqui no denominador. Tá, mas quando que eu vou saber? A dica que eu dou para você é assim, ó, resolve, pega o denominador, deixa ele separadinho aqui, ó, e faz assim. Esse carinha aqui tem que ser diferente de 0. Beleza. Aí você vai resolver como se fosse uma equação, tá? Você já sabe, x tem que ser diferente, o 2 está subtraindo, passa somando, pronto. Essa é a restrição. Você resolve como se fosse uma equação, mas não esquece de colocar o tracinho aqui de diferente, tá? Porque você encontrou esse valor aí, né, que vai dar zero, mas ele não vai poder ser. É a única restrição. Se por acaso no denominador tivesse, por exemplo, 2x menos 10, por exemplo, 2x menos 10. Aí você colocar 2x menos 10 tem que ser diferente de 0. Aí você colocar 2x tem que ser diferente de 10. Então, x tem que ser diferente de 10 sobre 2, ou seja, x tem que ser diferente de 5. Porque se for 5, vai ficar 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Então, pronto. Essa é a forma mais rápida de você encontrar a restrição, né? E só vai ter restrição quando você tiver uma fração algébrica, quando tiver variável no denominador da fração. Se não, pode mandar ver nos reais aí que tá certo aí, acabou. Mas nesse caso aqui, x tem que ser diferente de 2. Então, a gente coloca o conjunto universo é os reais menos quem? O único valor que ele não pode ser é o 2. Então, pronto. A gente colocou aqui. Fechou. Agora vamos fazer aqui. Então, nós encontramos já aqui também o conjunto universo e o conjunto de solução, né? Aqui, o conjunto universo, galera, a mesma coisa, tá? Olha para a equação. Bom, tem um denominador aí que tem variável no denominador. Se tem variável no denominador, o que é que você vai fazer? Ora, bolas, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu pedi para você fazer aqui em cima. Você vai pegar o valor, você vai pegar a expressão algébrica que está no denominador, ou a variável, se ela estiver sozinha, e vai colocar aí, ó, b, aqui no nosso caso, b menos 3, ele tem que ser, tudo isso, né, tem que ser diferente de zero. Ou seja, não vai poder ser zero. Só que você resolve como se fosse equação para facilitar a sua vida, claro, né? Então, b tem que ser diferente de o 3 está subtraindo, passa somando, passa positivo. Então, b tem que ser diferente de 3, porque se b for 3, se o b for 3, deu ruim, né? Vai dar zero. E é meio óbvio, né? Tem uns que é bem fácil, tá? Nem precisa fazer isso. Tipo esses dois exemplos aqui. Só você olhar, pô, quando eu vou substituir o b aqui vai dar zero?
Qual o valor que quando eu substituir por b vai dar zero aqui embaixo? 3, né? 3 menos 3 dá zero, ora bolas. Então, é fazer isso. Mas se for uma expressão algébrica mais complicada, faz isso que eu falei. Pega ela, pega a expressão algébrica e o polinômio que está no denominador, iguala a zero, na verdade iguala com o diferente para você não se esquecer que você está falando que tem que ser diferente. Resolve como se fosse equação. Quando você isolar ali a incógnita, você vai descobrir aquele valor que vai ser o conjunto universo ali, tá bom? Que vai ser o conjunto universo, a restrição do conjunto universo, né? Então, beleza. Como eu não te dei o conjunto aqui, igual eu fiz lá no primeiro, naquela primeira vez, então a gente apela, né? O conjunto universo aos reais. Porém, ele não pode ser o 3, porque jamais dividirás por zero. Então, o único valor que torna essa sentença um absurdo matemático é o 3. Então, a gente vai excluir o 3 do conjunto universo. O resto tá tranquilo, tá no mar aí, tá? Então, fechou. Isso é o conjunto universo e o conjunto solução de uma equação, tá? Na sequência, nós vamos aprender a resolver. Tá, mas eu já sei resolver. Tudo bem, mas agora você vai entender por que você passa para o outro lado somando, passa para o outro lado subtraindo, passa para o outro lado multiplicando, dividindo, tá bom? Nos vemos na próxima videoaula.